Vamos lá, pessoal. Só mais um minutinho e a gente vai dar início. Depois o pessoal, bastante gente costuma entrar depois que inicia. Então, para a gente não demorar muito mais. Só mais um minutinho, ver se alguém vai entrar, a gente já inicia. Eu queria. A gente vai iniciar com o Felipe. O Felipe Gonçalves é farmacêutico da empresa CPCAM. E ele vai se apresentar para vocês e vai falar umas palavrinhas rapidamente sobre a CPCAM. E aí a gente vai dar início à nossa aula. Felipe, quando tu tiveres ok, pode começar. Tudo certo, estamos prontos. Boa noite a todos. Eu sou o Felipe, sou farmacêutico clínico, tenho experiência hospitalar, experiência na magistral também, e já faz um pouco mais de um ano aí que a gente aceitou esse desafio da CPCAM. Hoje eu gostaria de representar a CPCAM, né? Falar um pouco sobre a empresa. A CPCAM Biotech é uma empresa farmacêutica brasileira dedicada à pesquisa científica, desenvolvimento e importação de produtos de cannabis medicinal. A CPCAM tem como missão proporcionar saúde, bem-estar aos pacientes e seus familiares, né? E também a gente, através de um acolhimento humanizado e produtos de qualidade superior. Além disso, eu gostaria de convidá-los no dias 23, 24 e 25 de maio. A CPCAM vai estar na Medical Cannabis Fair, que é uma feira profissional e científica da América Latina, né, que vai falar sobre o uso da medicinal da cannabis. E se vocês tiverem um tempo, venha lá participar com a gente, tomar um café conosco, vai ser um prazer recebê-los e falar um pouco mais sobre esse assunto que é tão importante e relevante, né? Agora, eu gostaria de apresentar também, falar um pouco mais sobre a Letícia Maier, que é a nossa professora aí hoje, dessa noite. A Letícia é médica formada há 15 anos pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Possui residência em Medicina de Família e Comunidade, pós-graduação em Geriatria e em Cuidados Paliativos. Fez diversas formações relacionadas à endocrinologia e aplicação medicinal dos canabinoides e atualmente é aluna do Diploma Internacional em Endocrinologia, Cannabis e Canabinoides. Tem ampla experiência na prescrição de canabinoides para pacientes com diversas patologias e participa de inúmeras palestras, congressos e cursos, difundindo conhecimentos técnicos sobre o assunto. Letícia, no comando, boa aula a todos e bom aprendizado aí para todo mundo. Eu volto no final. Obrigada, Felipe, pela introdução. O pessoal que quiser conhecer mais a CPCAM, a gente deixou ali uns contatos e vamos dar início à aula. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto que não costuma ser muito abordado quando a gente está falando de cursos relacionados à prescrição de cannabis, né? Muitas vezes os cursos eles têm a intenção de formar profissionais simplesmente para fazer prescrição e não abordam alguns assuntos a fundo, como o assunto das interações medicamentosas. E eu considero, e muitos colegas também que fazem uma discussão ampla sobre o assunto, a aplicação medicinal dos canabinoides, a gente fala sobre interações medicamentosas e a relevância disso. Então, essa aula é para que vocês tenham conhecimento, propriedade sobre o que estão fazendo, entendam que os canabinoides não é simplesmente fazer uma receitinha, é preciso, há uma complexidade nisso e eu quero que vocês estejam, então, aptos a fazer boas prescrições, porque fazendo boas prescrições o paciente melhora, fazendo boas prescrições o paciente diminui a sua possibilidade de efeitos adversos, de interações medicamentosas, aumenta satisfação, sucesso, e isso é o que realmente importa, que o nosso tratamento seja efetivo, mas que ele também seja seguro. Então, eu vou abordar vários conceitos, eu vou relembrar alguns aqui, eu sei que a maioria aqui está formada faz tempo, nas suas faculdades, essa é uma aula que a gente convidou especialmente os profissionais da área da saúde, porque eu vou abordar vários termos técnicos, e eu vou começar relembrando um pouco sobre alguns conceitos um pouco chatinhos de farmacocinética, de bioquímica, mas é breve e eu gosto de
formar a base do pensamento, do raciocínio, para que depois as coisas façam mais sentido. Pelo menos essa é a forma como o meu cérebro funciona. Eu preciso entender os processos para que as coisas depois fiquem mais claras. É isso que eu vou tentar trazer um pouco para vocês. O pessoal costuma dizer que eu tenho uma boa didática, mas então eu espero que eu consiga aplicar isso e que eu consiga fazer vocês compreenderem um pouco dessa questão das interações medicamentosas. E para isso eu vou abordar, como eu comentei, alguns conceitos. É, Primeiro, assim, a questão das interações medicamentosas por si só. O que é isso? A gente considera interação medicamentosa quando o efeito de um fármaco é alterado pela administração prévia ou concomitante de outro. Essa interação não necessariamente vai levar a um efeito indesejado ou um efeito adverso. Depende, né? Depende de vários fatores, fatores do paciente, do fármaco, de dose, de via de administração, da metabolização desse paciente, da sua capacidade de eliminar os fármacos. Então, a gente tem vários fatores que podem ou não levar uma interação medicamentosa a ser potencialmente danosa para o paciente. Não é sinônimo. Interação medicamentosa não é sinônimo de dano, não é sinônimo de efeito adverso. O que a gente precisa fazer e por que eu convidei vocês para estarem aqui hoje aprendendo sobre isso? A gente precisa reconhecer esse risco para a gente minimizar as possibilidades e poder antecipar e tomar as medidas adequadas para que um possível risco não se torne um dano. Mas alguns conceitos. As interações, elas acontecem de diversas formas, mas a gente divide elas em três principais. Interações que acontecem pelo mecanismo farmacocinético, farmacodinâmico, ou pode ser combinado. Os farmacocinéticos são os mecanismos que a gente vai estar falando aqui hoje, principalmente. Eles envolvem os processos desde que o medicamento é ingerido ou que ele é administrado pela sua via, a sua absorção pelo organismo, a sua distribuição pelos nossos tecidos, pelos nossos órgãos, o metabolismo, que é onde a gente vai focar, a gente vai estar focando nesse início da aula no metabolismo, e o objetivo final desse processo todo é a excreção do fármaco, que é uma substância estranha para o organismo, e o organismo quer eliminá-la. Os processos, as interações farmacodinâmicas têm a ver com interações que podem ser sinérgicas ou antagônicas. Essas interações farmacodinâmicas têm muito mais a ver com o funcionamento, digamos, o efeito da droga no organismo. Ela pode ser sinérgica ou aditiva quando a gente utiliza medicamentos com efeitos que agem, por exemplo, de forma sinérgica nos mesmos receptores. Agora, a gente pode ter medicamentos com efeitos opostos, e aí a gente pode ter, como consequência, uma redução na resposta de um ou de ambos, enquanto na reação sinérgica a gente pode ter um aumento do benefício, mas também uma potencialização de efeitos adversos. A gente vai falar principalmente dos farmacocinéticos, mas eu vou trazer para vocês um exemplo de interação farmacodinâmica com canabinoides que é importante. Aqui é um pouquinho do trajeto, eu esquematizei que o processo inicial é a absorção, depois a distribuição, a ação do fármaco, o seu metabolismo e a sua eliminação. Eu ressaltei aqui que essa flechinha aqui que faz o caminho contrário, por que ela está aqui? Porque geralmente esse aqui é o caminho que as substâncias percorrem no nosso organismo, mas em alguns casos a droga precisa ser metabolizada primeiro para depois exercer a sua ação. Então, fármacos que são administrados na forma de prodrogas, elas são inativas, elas passam pela metabolização e aí então elas viram drogas ativas e exercem a sua ação. É o exemplo do clopidogrel que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, a farmacocinética, como a gente vem falando, é o processo de biotransformação pelo qual o corpo modifica substâncias para facilitar a sua excreção. Então, as drogas não podem ficar de maneira indefinida no organismo, o organismo deseja eliminá-las, então promove diversos processos para que, então, esses fármacos, principalmente, mas não exclusivamente, no fígado, né? Acontece um metabolismo de fármacos em outros locais também, mas o fígado é, se não o principal, um dos principais locais onde isso ocorre. A eliminação, a excreção acontece pelos rins, mas acontece por outras vias, então, além da urina, também uma das eliminações mais importantes é fecal, e a eliminação dos canabinoides também, ela acontece por ambas essas vias. E alguns conceitos, para vocês complementarem um pouco mais, o objetivo, digamos, da metabolização, vou trazer alguns conceitos que têm a ver com os objetivos desse processo de metabolização.
Detoxificação e excreção é justamente esse processo de transformação de substâncias visando a sua eventual eliminação do organismo. A modificação ou inativação de substâncias endógenas é outro processo que o nosso metabolismo faz, porque a gente produz, não são só os fármacos que passam pelo processo de metabolização, o nosso corpo produz diversas substâncias que precisam ser metabolizadas, ou seja, precisam ser transformadas para que elas parem de agir e eventualmente sejam inativadas ou eliminadas. Por exemplo, assim, a gente produz hormônios. Se esse hormônio ficar indefinidamente agindo, isso é incompatível com o bom funcionamento do nosso organismo. Então, as nossas substâncias, como por exemplo os nossos hormônios, precisam passar por processos de metabolização para que eles parem de funcionar, deixem de promover a sua ação. Né? Então, isso é essencial também. Os processos metabólicos são também essenciais envolvendo substâncias endógenas e não só substâncias exógenas como fármacos. A ativação de prodrogas, como eu comentei com vocês, é a conversão de compostos que são administrados na sua forma inativa para a sua forma ativa. Então, o clopidogrel, ele é ingerido na sua forma inativa, ele passa pela metabolização hepática e então ele vira o seu metabólito ativo, que tem então a função de antiagregante plaquetário. Se ele não passar por esse processo de transformação, ele não vai ter a sua ação, ele não vai cumprir o seu papel de ser um antiagregante plaquetário. E se a gente tem interferência na ação das enzimas que promovem todo esse metabolismo, a gente pode ter uma alteração na eficácia das drogas ou a gente pode ter interações medicamentosas. Então, vamos pensar o seguinte: a gente tem substâncias, tá, que inibem as enzimas metabolizadoras. Então, eu tenho um determinado fármaco que precisa ser metabolizado para ser eliminado do organismo. Isso vai ser feito por uma enzima. Né? Hoje a gente vai estar falando das enzimas do citocromo P450, vou apresentá-las para vocês logo mais. Então, a gente tem uma enzima que precisa degradar uma droga. Se a gente inibe essa enzima, a gente vai parar de degradar essa droga. O que vai acontecer com seus níveis plasmáticos? Eles vão aumentar. Essa droga vai ficar mais tempo em circulação. Eu posso tanto ter um aumento da sua capacidade, né, do seu efeito positivo, mas eu também posso ter uma maior chance de efeitos adversos e de interações medicamentosas. Então, eu preciso ficar atento caso isso ocorra. E se eu tiver ao contrário, se eu tiver uma substância que estimula uma enzima, isso a gente fala induzir, uma substância que induz a atividade de uma enzima, ela vai agir muito, digamos, para explicar para vocês, aquela enzima vai estar como se ela estivesse em excesso, ela vai eliminar rapidamente aquelas drogas que ela costuma metabolizar. Então, os seus níveis séricos vão diminuir. Então, se eu inibo uma enzima, eu aumento o nível sérico de um fármaco. Se eu induzo uma enzima, eu diminuo o seu nível sérico. Muitas coisas no organismo têm essa complexidade e o metabolismo, a metabolização de substâncias também segue essa regra. Então, vamos lá. Falar de citocromo P450 é uma coisa que não é muito comum na nossa prática clínica. Depois que a gente começa lá a atender, a lidar com pessoas, a lidar com pacientes, esses conceitos ficam um pouco perdidos. Mas é importante a gente relembrar quando a gente vai falar de interações medicamentosas. O citocromo P450 é um conjunto de enzimas localizado principalmente nos hepatócitos, mas não exclusivamente. Né? A gente fala aqui também de intestino, que tem enzimas dessa natureza, mas elas estão localizadas principalmente no fígado e são responsáveis pelo metabolismo de substâncias tanto endógenas, né, produzidas por nós, como eu dei os exemplos dos hormônios, quanto exógenas, que são, no nosso caso, medicamentos, com o objetivo de eliminá-las do organismo. Existem diferentes enzimas, várias enzimas metabolizam vários fármacos, algumas metabolizam vários, alguns fármacos são metabolizados por várias enzimas. Existe eu consegui tirar. Beleza. Existe também uma variabilidade genética entre as pessoas, nem todo mundo expressa as mesmas enzimas do citocromo P450 da mesma forma. Então, existem algumas populações, populações de asiáticos que expressam menos algumas enzimas do citocromo, algumas populações caucasianas que expressam mais ou menos outras, e assim por diante. Então, é isso que faz com que algumas pessoas sejam metabolizadoras mais lentas ou mais rápidas de determinados fármacos, tanto que hoje existem exames, né, testes farmacogenéticos
justamente para entender se aquele indivíduo expressa de maneira diferente algumas dessas enzimas e, consequentemente, vai metabolizar diferentemente um ou outro fármaco. E a gente tem também diversas substâncias que podem estimular ou inibir essas enzimas do citocromo P450. Foi o que eu acabei de explicar para vocês no slide anterior, das enzimas que inibem ou que estimulam as enzimas do citocromo. E com isso podem alterar, aumentar ou diminuir a biodisponibilidade dos fármacos no nosso plasma. Mais especificamente, tem esse monte de CYPs aí, né, ou CYP, são conhecidas 18 superfamílias de enzimas do citocromo P450, com mais de 50 enzimas, mas felizmente a gente não precisa lidar com todas elas, somente 3 dessas superfamílias são responsáveis pelo metabolismo de fármacos. As outras têm outras funções no organismo. E 6 dessas enzimas metabolizam 90% dos fármacos que a gente utiliza hoje. Então, essas enzimas que estão descritas aqui são as que metabolizam 90% dos fármacos. É com elas que a gente vai sempre estar pensando a partir de agora. Isso aqui não são coisas que a gente precisa saber. Ninguém precisa saber qual é o fármaco que é metabolizado por cada uma dessas enzimas, né? Existem recursos para isso, e a gente vai estar conversando sobre isso ao longo da nossa aula. E só uma forma para mostrar para vocês as principais CYPs, né, que metabolizam e a porcentagem de fármacos que elas metabolizam. Aqui tem uma demonstração da estrutura de uma delas, a CYP3A4 é uma das principais metabolizadoras de fármacos, acho que ela está até aqui, ó. Uma das principais responsáveis pela metabolização da maioria dos fármacos, inclusive dos fitocannabinoides, que a gente vai começar a falar agora. Então, por que eu trouxe aqui essa imagem? Essa daqui sou eu numa plantação de cannabis na Colômbia. Eu trouxe para mostrar para vocês, para a gente introduzir o assunto. Então, o que isso que a gente estava falando agora tem a ver com isso daqui, né? O que a gente falou até agora tem a ver com cannabis. E tem a ver que os fitocannabinoides, eles são metabolizados extensivamente pelo sistema citocromo P450, que eu justamente apresentei para vocês até agora. E, além disso, os canabinoides têm o potencial de inibir muitas das suas enzimas. Então, tem o potencial que eu comentei com vocês aqui, ó, nos slides anteriores, de alterar a ação de fármacos, aumentando ou diminuindo seus efeitos e, possivelmente, levando a mais interações medicamentosas. E a gente vai falar disso agora, quando a gente tem nível sérico variável de outras substâncias, potencial de interação medicamentosa, certo? O CBD, isso aqui ninguém precisa conhecer a CYPs, né? A gente, na prática, não precisa saber a CYPs, isso aqui é mais para mostrar para vocês. O CBD é metabolizado principalmente por CYP2C19, CYP3A4, mas também por outras CYPs. O THC é metabolizado principalmente por 2C9, 2C19, 3A4, gerando seus metabólitos. Pesquisas, existem várias, né? Principalmente pesquisas in vitro, existem diversas. Aqui eu trouxe algumas, tá? Eu trouxe para vocês algumas pesquisas que mostram, que falam sobre a interação, mas existem diversos artigos. Se vocês procurarem por interação medicamentosa de fitocannabinoides, sempre vai estar aparecendo lá pesquisas com as enzimas do citocromo P450. Na prática, não existem restrições absolutas, então eu não quero dizer para vocês que exista alguma interação que vá preocupar a gente no sentido de é proibido prescrever, então a gente não há uma restrição absoluta. As interações clinicamente relevantes são infrequentes e precisa que a gente as conheça, tá? E possivelmente a gente vai necessitar ajustar e monitorizar o paciente. Então, já que não existe uma restrição absoluta, bom, vamos conhecer as principais, eu vou trazer elas para vocês agora, e a gente vai conhecendo as possíveis interações, acompanhar o nosso paciente mais de perto, monitorizar, e é o que a gente vai conversar, porque eu desejo que vocês saibam essas coisas para poder fazer boas prescrições, como eu comentei no início. E a gente, obviamente, precisa continuar fazendo pesquisas, a gente precisa de mais publicações, principalmente pesquisas clínicas. O CBD já teve a sua atividade descrita em diferentes enzimas, então várias enzimas nas pesquisas in vitro já foi demonstrada a ação do canabidiol.
Em compensação, a relevância em vivo, né, e clínica de muitas dessas interações, da maioria delas não foi estabelecida. O que a gente tem que pensar é que essa complexa ação do canabidiol sobre as enzimas do citocromo P450 tem que nos levar a uma cautela quando a gente vai prescrever medicamentos com doses significativas de canabidiol concomitantemente a outros fármacos. Isso é de especial importância em pacientes com polifarmácia, onde provavelmente já existem diversas interações entre os seus próprios fármacos acontecendo, e muitas vezes isso é até negligenciado, né? A gente vê, eu particularmente que trabalho com idosos, vejo muitas pessoas chegando com uma polifarmácia imensa, com inúmeros fármacos controlados, né? Aqueles de receita especial, e com muitas interações acontecendo. Para vocês terem noção, eu já cruzei interações medicamentosas nas plataformas de interação, quando o paciente chegou para mim, e já encontrei 20 interações medicamentosas significativas entre os fármacos que a pessoa estava usando, sem nem considerar os canabinoides. Inclusive, alguns casos em que a gente precisa ser bastante racional e conversar com essa família se é o momento de iniciar um canabinoide. Eu costumo revisar quando há essas interações medicamentosas já anteriores, revisar todos os medicamentos, analisar se a sua presença lá realmente faz sentido, né? Analisar se aqueles fármacos precisam estar lá, se eles ainda cumprem a sua função, e eu faço um processo sempre que possível de desprescrição de fármacos para diminuir as interações medicamentosas já existentes, para daí então considerar a introdução dos canabinoides de forma mais segura. Vou trazer as principais, tá? Eu vou trazer aqui, não sei se tem alguma coisa aqui no chat. Ah, eu vi umas coisas no chat. O Felipe postou algumas coisas ali que eu já vou explicar para vocês logo mais o que significam. Mas eu vou falar sobre algumas das interações mais importantes com os fitocannabinoides. O canabidiol é o que a gente tem mais pesquisas. O canabidiol, ele em muitos países já existe um medicamento, então registrado como medicamento, que é o Epidiolex, que é para tratamento de epilepsias refratárias. No Brasil a gente não tem esse medicamento, mas a gente tem algumas formulações semelhantes, e por isso a gente acaba tendo mais pesquisas, né, que vêm lá de fora, principalmente com o Epidiolex, e com o anticonvulsivante, são algumas das suas principais interações. Eu não sou pediatra, eu não costumo acompanhar crianças em tratamento anticonvulsivantes. Tem aqui algum colega que trabalha bastante com isso, certamente pode ter alguma coisa a acrescentar, mas o canabidiol ele pode aumentar os níveis séricos de vários fármacos, incluindo alguns que a gente usa muito frequentemente. Topiramato, levetiracetam, valproato, clobazam, são coisas que a gente vê com bastante frequência. Existem outros anticonvulsivantes que o CBD também interage, mas eu resolvi trazer para vocês aqui os que são bem significativos na nossa prática clínica. E até porque a gente não vê, alguns deles a gente não vê só como anticonvulsivantes, né? Então, quantos pacientes aí que têm alguma questão psiquiátrica que não utilizam valproato, né, como estabilizador do humor? O valproato ele é utilizado também na psiquiatria, não só como anticonvulsivante. Frequentemente os pacientes chegam para tratar alguma condição de saúde mental utilizando ele. A gente precisa saber que pode acontecer um aumento de transaminases hepáticas de uma forma mais provável quando o paciente usa valproato associado ao canabidiol do que quando ele usa canabidiol somente ou valproato somente. Topiramato, a gente recebe muitas pessoas aí com utilização de topiramato para tratar cefaleia crônica, por exemplo, né? Então, a gente não vê só como anticonvulsivantes, eles têm algumas aplicações off-label que frequentemente também aparecem para nós. O clobazam vale a gente ressaltar, tá? Então, quero trazer particularmente a questão do clobazam. Ele é biotransformado pela CYP3A4 no seu metabólito ativo, que é o N-desmetilclobazam, que é posteriormente metabolizado por outra CYP. E a coadministração com o CBD, do clobazam com o canabidiol, promove um acúmulo do seu metabólito ativo, e com isso uma potencialização de efeitos adversos. Os efeitos de sonolência e sedação, que o clobazam ele é um benzodiazepínico. Isso vai levar a uma necessidade de ajuste da dose do clobazam. A questão interessante aqui, acontece uma maior cobertura anticonvulsivante, então é uma interação medicamentosa sinérgica que leva a um controle de crise, que deixa o médico um pouco mais tranquilo para fazer a redução da sua dose. Então, é necessário e é frequente
um ajuste da dose para menos, uma redução da dose do clobazam quando a gente utiliza concomitantemente ao canabidiol. Eu entrei já na parte de apresentar para vocês as interações, mas eu queria, antes de eu mostrar mais interações relevantes, vocês gostariam de perguntar? A gente tem um número grande até de participantes, mas mesmo assim, se alguém quiser fazer uma pergunta já, por mim, tudo bem. Se alguém tiver alguma pergunta da parte inicial quiser fazer agora, não, vocês podem botar no chat ou deixar para o final também. E tem um símbolozinho de levantar a mão, se alguém quiser levantar a mão, aí o pessoal vê para mim. Senão, a gente vai seguir. Então, eu vou passar agora para a próxima interação relevante, tá? Bom, anticonvulsivantes, agora eu vou falar sobre alguns medicamentos de índice terapêutico estreito. Na verdade, esses medicamentos, eles costumam ser difíceis de manejar, interagir com outros fármacos de maneira geral. Mas eu queria falar para vocês da varfarina e da fenitoína. Tanto o CBD quanto o THC, eles levam uma diminuição dessa CYP, que é a 2C9, que metaboliza esses fármacos, e, consequentemente, a gente vai ter um aumento da concentração sérica se a gente tem uma diminuição da enzima que as metaboliza, que as processa para serem eliminadas. No caso da fenitoína, as pesquisas mostraram um aumento de efeito adverso, no caso, neurotoxicidade, e a varfarina, risco de hemorragia. Então, a varfarina é tão importante que ela tem um asterisco e ela vai ganhar uns slides especialmente para ela agora. As análises das pesquisas in vitro, elas são consistentes com pesquisas clínicas. Pesquisas clínicas com usuários de cannabis fumada, né, uso adulto ou uso recreativo, eles tiveram um aumento do risco de sangramento. E as pesquisas in vitro corroboram. O THC e o CBD inibem a metabolização dela, elevam seus níveis séricos e aumentam o risco de sangramento. O que acontece? A varfarina é um medicamento chato de lidar. Vocês devem, quem conhece um pouco, quem prescreve, sabe que a varfarina ela interfere até com alimentos, né? Então, o pessoal brinca, poxa, a varfarina interfere até com couve, né? Como é que não vai ter uma interação com CBD e THC? Mas é isso, se tem um paciente que vem instável em utilização de varfarina e tem uma indicação para usar os canabinoides, isso eu vou reforçar, gente. A gente não vai iniciar num paciente que tenha uma interação medicamentosa, um fármaco, porque ele viu na internet que é bom, porque ele acha que pode ser o caso dele. Nós estamos falando de prescrições feitas com uma indicação. Então, se a gente tem um paciente utilizando varfarina para uma condição que ele não usou fármacos de primeira linha, ele não fez os tratamentos que ele deveria fazer ainda, a gente vai entrar com o canabidiol como primeira escolha? Não, a gente vai considerar, vai analisar o caso. Se houver uma indicação, é possível fazer essa prescrição? A varfarina ela tem a vantagem da gente conseguir dosar, né? A gente tem um exame para analisar o seu funcionamento, então a gente vai dosar o RNI ou INR e vai acompanhar esse paciente. Se ele já vem estável, se ele já vem numa dose de varfarina estável, o seu RNI está estável para sua condição, tá no alvo, a gente vai iniciar um canabinoide, nós vamos ter que retomar a etapa de analisar, de fazer as dosagens semanais do RNI, e assim que a gente estabilizar o canabidiol, a dose do canabidiol, a gente estabiliza a dose da varfarina e vai ajustando a varfarina até atingir o nosso índice terapêutico. Tá? Sempre que a gente fizer um ajuste do canabidiol, do THC, nós vamos precisar então retomar a fase de acompanhamento do RNI novamente. Tá? Já os novos anticoagulantes. Então, quando a gente fala de novos anticoagulantes, a gente está falando de medicamentos que têm um mecanismo diferente da varfarina, e não tem um exame para medir, como é o caso da gente dosar o RNI dos pacientes que estão usando varfarina. Então, os novos anticoagulantes, eles vêm sendo cada vez mais utilizados e, infelizmente, porque eles são medicamentos melhores, mas eles têm um alto custo, então nem sempre eles são possíveis de serem utilizados. Aqui eu cruzei numa plataforma de interação medicamentosa, cada um dos principais que a gente tem disponíveis aqui no Brasil, e o que acontece? Há um potencial de interação quando a gente considera a questão das enzimas do citocromo P450, mas menos do que com a varfarina, e parece ser uma prescrição relativamente segura, mas aquilo que a gente falou, precisa haver uma indicação, tá? Precisa haver uma indicação formal, não é assim,
vamos ver o que acontece se o paciente tem uma ansiedade leve e usa um anticoagulante, vamos usar o canabidiol. Não, a gente vai ter uma indicação boa para isso, a gente vai analisar o paciente e o seu contexto. É um paciente que mora longe de tudo, se tiver um sangramento, não vai ter como receber uma assistência pronta, tem um alto risco de queda, é um paciente frágil, o que vai acontecer se ele sangrar? Então, a gente vai ver, o paciente mora perto de um serviço de saúde, legal, a família é muito bem orientada, baixo risco de queda, de sangramento, tem como receber assistência prontamente se ele tiver um sangramento. Bom, então, quem sabe nesse contexto de segurança, os benefícios superem os riscos e a gente possa fazer essa prescrição. Eu tenho pacientes que fazem utilização de novos anticoagulantes e que usam canabinoides e tudo tranquilo até agora, mas são famílias que a gente conversa muito, que a gente conversa sobre essa questão do risco de sangramento e vai avaliando. E caso a gente não faz o ajuste do medicamento, como a gente faz da varfarina, a gente vai manejar o canabinoide se a gente tiver alguma desconfiança ou tiver um aumento de sangramento. A gente não vai manejar o anticoagulante, vai manejar o canabinoide. Deixa eu ver aqui. Alguma pergunta? Vamos lá. Tem uma perguntinha aqui sobre o Zolpidem. Eu acho que a gente pode. Antiagregante plaquetário, vamos falar assim. Eu vou falar sobre esse slide dos canabinoides menores, e aí antes de apresentar o artigo, a gente responde essas perguntas. Só para falar para vocês que a maioria das pesquisas realmente é feita com os canabinoides maiores, com os principais, o CBD e o THC, são os mais prevalentes, são os mais estudados, são os mais disponíveis, mas existem algumas poucas pesquisas com canabinoides menores. O CBN é o canabinoide menor mais estudado e ele mostrou inibir algumas enzimas do citocromo P450. Outros canabinoides também mostraram uma possível inibição de 2C9 e a maioria também inibiu parcial ou totalmente a CYP2C19, mas não fica claro nesses estudos, são estudos in vitro, tá, pessoal? Isso tudo estudo in vitro, então não são estudos clínicos. Não fica claro se esses canabinoides menores inibem o citocromo P450 de forma clinicamente significativa. E como a gente tem muitos produtos no mercado surgindo, inclusive em alguns países de venda livre, né? A gente precisa pesquisar mais, porque será que não há um potencial de interação que possa vir a ser relevante? Né? Então, é necessário que se faça também mais pesquisas com esses canabinoides menores. Abundância de produtos aí no Brasil com CBN, com CBG, com delta 8 THC, agora 20 THCV, canabinoides ácidos. Então, frente a essa disponibilidade, considero que é importante mesmo acontecerem mais pesquisas. Deixa eu abrir aqui. Sumiu para mim, gente, o. Aqui, ó, o chat. Deixa eu responder algumas perguntinhas. Com antiagregantes plaquetários, algum cuidado? Sim, com clopidogrel. Pode acontecer uma diminuição da metabolização do clopidogrel em prodroga. Lembra que eu falei, dei o exemplo dele lá, né? Dei o exemplo dele no início. Ele é administrado na forma inativa e ele através da metabolização hepática, passa ao seu metabólito ativo. Então, há um risco que a gente não conhece a significância clínica. O que eu faço na prática? Eu vejo se é possível a gente usa outro, né? Outro antiagregante. O paciente às vezes usa clopidogrel simplesmente porque sim, né? E poderia estar usando um AS. Às vezes ele usa e nem há uma indicação formal. Há 10 anos atrás alguém passou e nunca ninguém revisou essa prescrição. Será que ele precisa estar mesmo lá? Então, eu converso com cardiologistas, inclusive, né? Já mandei mensagem, olha, é possível trocar o clopidogrel por um outro antiagregante, porque o paciente vai usar canabidiol, por uma questão de segurança e tal. E normalmente isso é possível, tá? Se não for possível, a gente tem que conversar bem, né? Ver qual é a indicação, por que ele está usando e considerar. Mas geralmente eu tento trocar. Qual seria a interação com o Zolpidem? A Anvisa fará restrição maior para a prescrição desse medicamento. Maravilha, a pessoa está super atualizada. Parabéns, parabéns para vocês. A Anvisa fará restrição maior à prescrição desse medicamento, pois é um uso muito maior. Todos os medicamentos que tem potencial sedativo, todos os medicamentos, possivelmente depressores do sistema nervoso central, podem ter um efeito sinérgico com canabinoides sedativos. E aí a gente está falando principalmente de THC. O CBD não é um canabinoide que tem um efeito sedativo significativo, mas o THC pode ter. Então, pode acontecer uma potencialização
dos efeitos sedativos quando a gente utiliza o Zolpidem com canabinoides, principalmente com o THC. Assunto de grande importância. Obrigada, gente. Eu também acho, por isso que a gente está aqui, né? Por isso que eu convidei vocês hoje. Então, obrigada pela presença. Eu vou mostrar para vocês uma pesquisa que eu achei bem interessante e ela nos ajuda a entender um pouco esse mecanismo das interações com canabinoides. Essa é uma pesquisa que avaliou o consumo de brownies contendo extratos de cannabis com diferentes proporções de CBD e de THC, para avaliar a atividade das enzimas do citocromo P450. Olha que interessante. Eles recrutaram 18 adultos saudáveis para avaliar esses efeitos. O estudo foi cruzado e randomizado. Os participantes receberam em diferentes ocasiões, com intervalo de pelo menos uma semana, um brownie que tinha brownie sem nenhum canabinoide, então brownie de placebo, brownie com extrato de cannabis com dominância de CBD, uma concentração baixa de THC, e brownie com extrato com THC, com zero CBD, tá? Então essas eram as 3 intervenções. 30 minutos depois de consumir os brownies, os participantes ingeriam um coquetel de vários fármacos metabolizados por diferentes enzimas. Então, eles escolheram uma substância que representava a CYP1A2, a cafeína, um que representava a CYP2C9, e assim por diante. Eles investigaram cafeína, losartana, omeprazol, dextrometorfano, que é um antitussígeno, e midazolam. E eles coletaram amostras de plasma e de urina ao longo das 24 horas seguintes, em diferentes momentos dessas 24 horas. E aí, o que eles constataram? Brownies com CBD dominante. O brownie com CBD dominante inibiu significativamente a atividade de várias enzimas. O brownie com THC dominante não teve esse efeito inibitório. E mais especificamente, o CBD inibiu a atividade dessas enzimas, não todas iguais, mas teve uma hora, ela inibiu mais, né, a CYP2C19 e menos outras gradativamente. Isso foi evidenciado por não sei se vocês se lembram, tá? Eu tenho tido recentemente que relembrar alguns assuntos, e esse é um dos assuntos que eu tive que relembrar quando passei a estudar cannabis, mas a AUC é a área sobre a curva de concentração plasma-tempo. Isso é um gráfico que eu vou mostrar a figura para vocês ficar bem mais fácil de entender. É isso que eles analisam para ver se houve uma possível inibição das enzimas, tá? O THC não teve esse efeito inibitório. Antes de trazer as figurinhas aqui, ó, eu vou explicar para vocês um pouquinho mais. A AUC, que é a Area Under the Curve, é uma medida utilizada em farmacocinética para determinar a exposição do corpo a uma substância após a sua administração. Tá? Então, a substância é administrada e são feitas medidas séricas dessa droga, né? E é então elaborada essa curva. Um aumento dessa curva, um aumento da área sob a curva, indica que a concentração do medicamento no plasma permaneceu alta por mais tempo do que o normal. Nesse caso do estudo, eles consideram que isso é o resultado da inibição das enzimas do citocromo P450 pelo CBD, porque a curva fica igual para quem ingeriu, no momento que ingeriram o brownie de THC, e essa curva fica aumentada quando houve a ingesta do canabidiol. E eles concluíram que na presença de CBD, os medicamentos usados como indicadores, os medicamentos indicadores foram aqueles, losartana, omeprazol, midazolam, eles foram metabolizados mais lentamente, já que o canabidiol inibiu aquelas enzimas. Com isso, há um aumento potencial da sua atividade e, quem sabe, também dos seus efeitos colaterais. Agora eu vou mostrar na curva, acho que vai dar para entender melhor. Aqui é só mais uma definição de AUC. E aqui vocês estão vendo a minha flechinha, né? Vocês estão vendo a minha mãozinha. Eu vou mostrar para vocês primeiro a curva da losartana. Aqui é do omeprazol, midazolam. Essa linha que tem o círculo é a linha do placebo, a do quadradinho é a do brownie de delta 9 e a do triângulo é a do brownie de CBD predominante. Como a gente sabe que o delta 9 não teve interferência, essa, digamos que é a curva do CBD, tá? Ó, aqui a gente tem duas curvas se sobrepondo, é a curva do placebo e do delta 9, tá? A curva do placebo é a curva normal de distribuição dessa droga no organismo, né? Isso daqui é ao longo do tempo. Então, a droga teve aqui o seu pico e começou, ao longo do tempo, a diminuir a sua concentração plasmática. Com o CBD, vejam aqui essa última linha do triângulo,
foi aumentada a área sob a curva, ou seja, a droga ficou mais tempo em circulação. Na losartana um pouquinho, né? Aqui com o omeprazol a gente consegue visualizar isso de maneira mais fácil. Vejam como essa curva aqui, o THC, que não teve efeito sobre a metabolização da droga, fica em cima do placebo, que seria a curva normal do medicamento no organismo, e essa curva aqui bem mais alargada é quando há concomitância da administração do CBD junto com o omeprazol. Aqui a do midazolam, né? A mesma coisa, a gente vê aqui essa linha que é a do placebo com a do THC, e a linha um pouquinho mais alargada é a do CBD, a do canabidiol. Qual a significância clínica? Bom, gente, vamos pensar qual é o medicamento, qual é o paciente, para que ele está usando. Losartana, se a gente tiver um aumento na concentração e na função da losartana, isso normalmente é bom. Eu tenho pacientes em que eu pude diminuir a dose dos antihipertensivos porque houve um melhor controle pressórico. Ok, isso normalmente é possível de fazer, é tranquilo. A não ser que a gente esteja frente a um paciente com risco alto de hipotensão, de queda, né? Nesses casos, eu vou então orientar a família, né? Olha, pode acontecer um aumento do efeito antihipertensivo, vamos observar, vamos fazer medidas. Nesse caso, se cair a pressão, vocês me avisam. E aí a gente vai lá e maneja a dose da losartana, certo? Omeprazol, para que essa pessoa está usando? Precisa fazer uso contínuo? Qual é a dose? Então, a gente vai administrar isso. Ah, midazolam. Bom, midazolam tem efeito sedativo, né? Vamos acompanhar esse paciente. A gente iniciou o tratamento, ele aumentou o efeito sedativo. Bom, então atenção, vamos diminuir a dose, né? Aqui a gente tem que ter um pouco mais de atenção e manejar as doses. Então, esse estudo, com essa experiência interessante dos brownies, eles destacam a importância de considerar essas interações entre os fitocannabinoides e as enzimas do citocromo P450, quando a gente usa cannabis junto com outros fármacos, é o que a gente vem falando na nossa apresentação até agora, e atenção para a necessidade de ajuste de doses ou, eventualmente, considerar terapias alternativas para minimizar potenciais riscos. Vamos lá. Ah, Bianca, isso vale para todos os inibidores? Boa pergunta, Bianca. Não, a princípio me parece que não. Eu não cruzei eles todos nas plataformas, mas, se não me engano, tem alguns inibidores que não têm a mesma ação. A gente pode até conferir isso nas plataformas. Eu vou mostrar para vocês as plataformas de interação medicamentosa, e isso pode ser facilmente consultado por lá. Tem algumas plataformas de interação medicamentosa que são é, exclusivas, digamos, para avaliar a interação dos fitocannabinoides com medicamentos, e outras tantas plataformas que são para avaliar a interação entre os fármacos de maneira geral. Muitas talvez vocês conheçam, né, as plataformas de consultar a interação medicamentosa entre fármacos já estão há muito tempo, aí, há anos, à disposição, mas às vezes a gente não conhece, vou apresentar algumas para vocês, e hoje a gente já dispõe de algumas para consultar especificamente com os canabinoides. Então, essa pergunta dos inibidores de bomba, a gente coloca lá todos os inibidores que a gente quer consultar e os canabinoides, e ela vai nos mostrar quais têm interação e quais não. Próxima etapa, então, eu mostrei um artigo para vocês. Eu vou falar para vocês agora alguns casos maiores. Eu mostrei varfarina, fenitoína, anticoagulantes. Eu vou trazer mais alguns fármacos que eu quero que vocês tenham atenção. Então, vocês vão ver alguns slides com esse símbolozinho aqui da atenção. Essa daqui é um exemplo, a gente tem falado até agora de interações farmacocinéticas. Esse aqui é um exemplo de uma interação farmacodinâmica que tem a ver com o efeito dos fármacos no organismo, que é com a imunoterapia da oncologia. Então, tem pacientes que têm câncer e que vão fazer tratamento imunoterápico com alguns anticorpos monoclonais, e tem pesquisas mostrando, esse estudo mostrou uma taxa de resposta menor à imunoterapia em comparação com o grupo que recebeu apenas a imunoterapia. O grupo que recebeu canabinoides teve uma taxa menor de resposta. Frequentemente esse assunto é levantado em grupos, né, da Associação Pan-Americana, Associação Brasileira de Cannabis. A gente já teve essa discussão sobre a imunoterapia da oncologia. Obviamente, é uma pesquisa, precisa se pesquisar mais, mas os canabinoides parecem ter um efeito no sistema imunológico, principalmente o THC, ele pode
diminui a resposta de células T e de algumas outras células do sistema imunológico que estão envolvidas com a imunoterapia da oncologia. Ao meu ver, não há dúvida com o que a gente tem até agora de não prescrever. Tá? Eu já tive paciente que me informou que ia iniciar tratamento com imunoterapia e eu não indiquei os canabinoides e a pessoa concordou. A gente não está falando de tratar ansiedade, de tratar uma insônia, eventualmente uma dor. A gente está falando de tratamento de câncer. Olha o impacto que isso tem. A gente tem um paciente que tem a sua vida ali, né, em jogo. Não é o tratamento de um sintoma. Eu, particularmente, acho que nesse caso não tem dúvida da gente não prescrever. Tem alguns colegas que têm uma visão um pouco diferente, que acham que é possível. Eu aguardo pesquisas um pouco mais consistentes, então, para que me deem alguma tranquilidade. Eu não acho que a gente botar em risco o tratamento oncológico do paciente compensa a utilização dos canabinoides até o momento. Depressores do sistema nervoso central, então aqui a gente tem álcool, sedativos, opioides, entra lá, né? A pergunta dos Zolpidem, benzodiazepínicos, pode acontecer uma potencialização de efeitos sedativos, principalmente quando a gente fala do canabinoide, com potencial sedativo também maior, que é o THC. Então, eventualmente, a gente vai precisar orientar o nosso paciente, se a gente vai iniciar um produto com mais THC, a gente vai orientar esse paciente que ele tenha cuidado, que ele fique mais atento, entenda a reação do seu organismo quando ele consome álcool e ele estiver em uso de canabinoides. Isso a gente tem que orientar, tá? Os opioides, eu botei aqui um asterisco, porque eu queria falar um pouquinho mais sobre eles. Eles podem ter os seus níveis séricos aumentados se administrados com fitocannabinoides. Com isso, eles podem ter um aumento de efeito adverso de sedação, então pode ser necessário uma redução da dose, e isso tende a ser positivo. Existem pesquisas mostrando o efeito sinérgico entre os canabinoides e os opioides, inclusive a utilização de canabinoides para diminuição das prescrições de opioide, das doses de opioides, consequentemente uma diminuição de efeitos adversos, uma diminuição de tolerância, né, e de dependência que os opioides podem causar. Então, existe até um consenso internacional que orienta, que guia essa utilização de fitocannabinoides em quem usa opioide, direcionando, tem alguns fluxogramas, alguns algoritmos bem interessantes. Esse artigo, ele é livre, eu posso até passar para vocês depois. Podia ter colocado ele aqui porque é uma coisa interessante, não tem a ver com interação medicamentosa no sentido negativo, mas é um efeito sinérgico. Então, ao mesmo tempo que pode, a gente tem que ficar atento para efeitos adversos de sedação, a gente deve ter um aumento do efeito analgésico e diminuindo a dose dos opioides, a gente diminui os seus riscos associados. Idosos, uma população, gente, que nós precisamos ter cuidado com a farmacologia de qualquer forma, não só com os fitocannabinoides. A gente tem que ter cuidado com todos os fármacos que forem ser introduzidos em pacientes idosos. Os idosos, eles geralmente são utilizadores de diversos medicamentos concomitantes, o que significa polifarmácia. Os idosos têm insuficiências, frequentemente insuficiência renal, frequentemente alguma insuficiência hepática. Os pacientes precisam, a gente precisa considerar que os fármacos ficam mais tempo em circulação nos idosos, então a gente precisa ter atenção. Tudo que tiver potencial sedativo, tudo que possa causar tontura, pela fragilidade e risco de quedas dessa população. Então, como todos os outros fármacos, a gente também vai ficar mais atento quando a gente utiliza os canabinoides. Deixa eu ver aqui algumas perguntas antes de eu mostrar para vocês essa tabelinha. Ó, a curva do THC, não, gente, a curva do THC não influenciou no tempo que o midazolam ficou em circulação, não, naquela pesquisa. Esperava maior concentração do fármaco, maior efeito sedativo. Eu acho que provavelmente o efeito, nesse caso, de causar um efeito maior sedativo, pode ser não pelo aumento da droga, não pelo efeito da concentração do midazolam, mas por um efeito sinérgico daquela farmacodinâmico, muito mais pela sinergia, pela reação em receptores opioides, dos canabinoides, uma potencialização, porque ambos têm efeito sedativo, mas não que isso aconteça por uma questão farmacocinética de aumento da concentração do midazolam. Provavelmente o efeito entre eles, e por isso que não deve ter aparecido lá na curva, é porque não é através desse mecanismo, né? Aquele estudo foi especificamente para ver
a interação referente ao metabolismo das enzimas do citocromo P450, mecanismo farmacocinético específico. CBD e THC tem um grau de toxicidade hepática boa? Sim, pode ter, né? Tem um potencial. Justamente pela sua extensa metabolização pelas enzimas hepáticas, quanto mais fármacos a gente tiver, e quanto mais fármacos metabolizados extensamente pelas mesmas enzimas, pode acontecer sim uma sobrecarga, e a gente vai ver isso através do aumento de transaminases. Com o ácido valproico, que eu mostrei lá, com o valproato, é um exemplo de pacientes com risco bem maior de toxicidade hepática do que algumas outras interações. Sim, existe. Tem a ver com dose também, tá? O CBD tem um potencial maior. A gente viu lá o CBD, ele interfere muito mais em enzimas do citocromo P450 do que o THC, tá? Então, o CBD tem um potencial maior. A dose tem a ver também. Todas essas interações, na verdade, a gente não tem uma pesquisa que defina qual é a dose exata que aumenta o potencial, mas a gente sabe que um paciente utilizando, por exemplo, uma dose de um óleo balanceado 1 para 1, que tem 10 miligramas de CBD e 10 miligramas de THC, tem uma chance de ter uma interação medicamentosa farmacocinética pelo metabolismo hepático bem menor do que o paciente, por exemplo, que usa para uma síndrome epilética rara e usa altas doses de canabidiol. Tem pacientes, então, para epilepsias refratárias que estão usando 500, 600, 700, mais de 1.000 miligramas de canabidiol por dia. Esse paciente tem um risco muito mais aumentado de interações e de toxicidade hepática do que o paciente que faz uso de uma dose muito baixa. Então, existe sim uma questão de dose também, e existe sim um grau de toxicidade hepática, e por isso que a gente acompanha nos nossos pacientes, depois que inicia o tratamento, a gente acompanha as transaminases para ver que elas não estejam aumentando. Já tive pacientes com aumento de transaminases, normalmente pacientes que já mostram algum grau de hepatopatia prévia, steatose ou alguma outra questão, ou que usam diversos fármacos. Aprofundar sobre os imunobiológicos. Olha, eu não tenho, não são todos os imunobiológicos, não é os imunobiológicos para tratamento de doenças reumatológicas, por exemplo. Então, se a gente vai tratar espondilite anquilosante, artrite reumatoide com os imunobiológicos, normalmente a gente tem um benefício em adicionar CBD, porque o CBD diminui os processos inflamatórios das doenças autoimunes, doença de Crohn, retocolite, a gente tem algumas pesquisas com isso. E os pacientes que usam imunobiológicos para tratamento dessas condições costumam ter melhora com a adição e não tem uma redução do efeito terapêutico. São aqueles imunobiológicos especificamente para tratamento do câncer, foram pesquisados lá, que mostraram uma diminuição, uma possível diminuição dos efeitos, tá? Então, tem a ver, naquela pesquisa, eles acharam que isso tem a ver com a modulação do sistema imunológico que acontece principalmente pelo THC. O THC tem uma ação maior sobre linfócitos e são algumas células que estão envolvidas no processo da imunoterapia do câncer. Ela vai envolver estimular a imunidade para combater o câncer. Então, a gente precisa aumentar algumas células e algumas desses imunobiológicos aumentam linfócitos T, por exemplo, que o THC parece diminuir. Então, seria assim um contraponto, tá? Aí, eu não vou saber de aprofundar muito mais do que isso. Se tu quiseres, pode fotografar, pode ter acesso àquele artigo. Se não me engano, ele é um artigo que está livre acesso, tá? Tratamento com hepatite C, pode? Então, essa é outra pergunta que a gente discute com alguma frequência. Depende, porque a hepatite C, o paciente pode ser portador de hepatite C e ter um acometimento hepático muito importante. O paciente pode ser portador de hepatite C e não ter um comprometimento hepático. A hepatite C, ela também, só o fato da pessoa ser portadora do vírus C não vai indicar o grau de hepatopatia que essa pessoa tem. Então, quando a gente tem um paciente com hepatopatia, ou com o risco, né, como ser portadora de hepatite C, a gente vai fazer um perfil antes para entender muito bem se há um acometimento hepático desse paciente. A princípio, ter hepatite C não seria uma contraindicação absoluta, mas dependendo do grau de hepatopatia, sim. Se a gente pega um paciente que já tem um certo grau de hepatopatia,
a gente vai tender a não utilizar. Existem alguns relatos de colegas nos grupos de prescritores experientes que relatam o seguinte, tá? É um paciente em cuidados paliativos, é um paciente que já tem, assim, que pode, de repente, que não tem uma expectativa de vida tão grande, se a gente tiver muito benefício de utilizar canabinoides, por exemplo, para melhora de apetite, para ganho de peso, controle de náuseas e vômitos, que pode ser algo num paciente com hepatopatia mais avançada, talvez a gente possa utilizar com muita conversa com essa família e acompanhando, né, para ver se os níveis se mantêm estáveis depois das enzimas transaminases, de TP, de todos os exames que a gente faz para avaliar a função hepática. Sim, monitoro as enzimas hepáticas em quem solta CBD com que frequência. Eu gosto de monitorizar em torno de 4 semanas depois do início do tratamento com canabidiol, ou pelo menos da estabilização da dose, tá? Porque às vezes a gente começa, dependendo do perfil do paciente, com 10 miligramas dia, né, que é uma dose muito baixa. Mas depois que eu vou ajustando as doses e estabilizo, em torno de 4 semanas depois, eu gosto de ter a primeira avaliação hepática. Se tá tudo ok, eu espaço, né, em torno de 3 meses. E se eu já fiz mais um exame com 3 meses e tá tudo se mantendo muito estável, a gente não tá ajustando a dose do canabidiol, eu passo para 6 meses, tá? Então, se vem alguma alteração, claro, aí a gente vai manejar de acordo. Acho que fui aí, por enquanto, todas as perguntas. Vamos lá, a gente está entrando aqui na etapa final mesmo da nossa aula. Eu quero apresentar para vocês algumas ferramentas, porque obviamente a gente não sabe, não tem como a gente saber, conhecer as interações medicamentosas de cabeça, isso é inviável, né? Ninguém conhece, então a gente tem ferramentas para nos ajudar. Essa universidade, a Universidade da Pensilvânia, eles pesquisam muito o assunto, eles criaram algumas tabelas. Essa tabela aqui, para vocês terem uma ideia, tem os fármacos em ordem alfabética. E eu fui. Tá só no A, ó, até aqui tá só no A. Eu cortei ela e botei o finalzinho. Aqui, zolpidem, varfarina. Ela é gigante, tá? Então, ela só no A, nem terminei o A e deu tudo isso daqui. Ela não. Ela está à disposição, é disponível. Todos os materiais da Universidade da Pensilvânia, eles estão disponíveis. E esse link aqui, ele tá no chat para vocês. O Felipe colocou aqui acima, olha. Se vocês subirem no chat, o Felipe colocou três links, tá? São os links para essas tabelas que eu estou mostrando para vocês. Eu acho que se colocou na ordem, esse primeiro aqui é o dessa tabela que eu estou mostrando agora. O segundo link que ele mandou ali é o dessa tabela que eu vou comentar agora, e o terceiro link é para essa figura aqui, tá? Então vocês podem acessar, copiar ali e salvar para vocês terem acesso a essas listas. Essa lista aqui também é da Universidade da Pensilvânia, é sobre os fármacos com índice terapêutico estreito. São fármacos naturalmente mais difíceis de manejar, com mais interações medicamentosas e também interações com fitocannabinoides. Ela também é extensa, não tanto, tá? Ela tá toda aqui. E eu destaquei alguns principais, que são medicamentos que a gente precisa ter atenção. Então, a gente não vai conhecer todas as listas. Eu vou trazer para vocês aqui alguns. Nesses slides, vocês vão ter alguns fármacos. Se quiserem, de repente, fotografar, né? Para depois, quando vocês estiverem lá na sua prática, ou para pesquisar mais. Eu queria saber mais sobre tal e tal medicamento, vocês podem consultar essas ferramentas, tá? Então, essa listinha aqui é extensa, eu destaquei alguns dos principais aqui. Essa é uma outra figura que está disponível, está no link ali que o Felipe colocou para vocês no chat, do impacto de CBD e THC sobre algumas drogas. Também não preciso que vocês saibam todos de cabeça, eu não sei tudo de cabeça, eu sei alguns fármacos que a gente utiliza mais frequentemente, mas cada um sabe da sua especialidade, cada um sabe o que é mais frequente ou não. Talvez aqui alguém nunca utilize ciclosporina, outros utilizem bastante. Então, os que a gente usa na prática, eles acabam ficando mais conhecidos por nós. Então, esse link aqui também, esse aqui é um artigo, vocês têm acesso a essa imagem. Eu destaquei aqui alguns retirados dessas listas e que eu entendo que estão muito presentes em muitas prescrições. Vocês podem também fotografar, ter acesso a essa imagem. É um resumo de algumas das interações que a gente tem que ficar mais atento,
Tá? Eu queria, antes de mostrar para vocês as ferramentas de interação medicamentosa, trazer um pouquinho desse artigo. Esse artigo só diz o seguinte não, né? Ele conclui o seguinte: há uma complexidade das interações entre os fitocannabinoides e o metabolismo hepático. A gente necessita, sim, de mais pesquisas, ainda mais quando a gente está vendo uma utilização cada vez mais ampla dos fitocannabinoides na nossa prática, diversos países regulamentando, diversos países no mundo já com regulamentações acerca da cannabis medicinal, diversos países no mundo já com regulamentações sobre o uso adulto ou uso recreativo, e a gente precisa acompanhar esses processos com mais pesquisa. E o que eu queria trazer para vocês com essa aula hoje é a importância de sensibilizar os profissionais. Tanto quem acompanha, mas principalmente quem prescreve, porque às vezes acompanha o Felipe, né, um farmacêutico clínico, ele vai se deparar com pacientes que fazem utilização de diversos fármacos e ele também pode estar atento para chamar atenção para uma potencial interação. Né? E isso não só com os fitocannabinoides, eu gosto de chamar atenção para as interações medicamentosas de forma geral. Mas a gente está falando de cannabis, eu quero que vocês façam uma boa anamnese. Então, vocês têm que saber todos os medicamentos que o paciente usa. Por incrível que pareça, eu mando uma ficha para o paciente preencher antes, com todos os medicamentos que ele usa. Eu faço a anamnese, confirmo um por um na minha consulta. E mesmo assim, tem medicamentos que o paciente me fala lá na terceira consulta que ele usava porque ele esqueceu, porque não sei o que. Então, vamos pedir para o paciente, mesmo que não tenha prescrição, o que ele usa. A gente vai utilizar, se necessário, as plataformas de interação medicamentosa, que eu vou mostrar para vocês. A gente vai orientar o paciente, se a gente identificar interações potenciais, nós vamos combinar como é que o que esse paciente precisa observar, né? Ah, é efeito sedativo que pode acontecer, então vamos pedir para observar, é um cuidador, vamos pedir para observar, é um risco de aumento de efeito antihipertensivo, glicemiante, vamos acompanhar esse paciente e combinar como é que ele vai ter acesso a gente, né? Caso ele desenvolva, por exemplo, um efeito que pode ser um efeito adverso de medicamento, eles têm que conseguir informar a gente de alguma forma, né? E a gente vai pedir para esse paciente que ele faça um acompanhamento adequado. Gente, às vezes o paciente melhora com o tratamento e fica super feliz e volta daí um ano. Eu já tive paciente que voltou em um ano. Ai, doutora, tô maravilhosa, tô super bem. Tô muito bem. Ah, eu tive uma trombose, tô usando um anticoagulante, né? E eu, poxa, gente, eu preciso saber. Então, hoje, principalmente os meus pacientes idosos, eu reforço. Precisa ter alguma regularidade no tratamento. Eu preciso ser informada de intercorrências maiores, de novos medicamentos que vão entrar. Então, já aconteceu mais de um caso do paciente em tratamento de câncer, vai iniciar um quimioterápico novo. Olha, me avisa, eu vou cruzar. Eu digo, eu vou cruzar. Eu não sei qual é a interação com o, sei lá, o X esquema que ele vai fazer. Eu não sei. Eu vou me utilizar das plataformas. Quando o paciente me diz, eu vou iniciar uma terapêutica nova, eu vou lá e boto na plataforma e digo, olha, tranquilo, beleza, vamos seguir. Ou eu digo assim, vamos sentar e conversar sobre as potenciais interações. Então, isso é bem importante. Eu tenho um videozinho para apresentar para vocês sobre as interações medicamentosas. O vídeo ele não está aqui na apresentação, então eu vou ter que trocar o meu compartilhamento da tela, mas eu vou abrir o chat aqui que eu vejo que tem algumas perguntas. Ué, tá aqui. Não, eu acho que o Felipe colocou de novo aqui no final, né? Ah, obrigada, viu, gente? O ômega 3. O ômega 3 é uma gordura boa que potencialmente aumenta a absorção de canabinoides. Eu não sei te explicar exatamente o mecanismo pelo qual isso acontece. Talvez o Felipe, no final, eu vou pedir para ele dar uma palavrinha para a gente sobre a interação com alimentos e com bebidas no momento da administração. E ele vai falar um pouquinho, acho, das gorduras boas, né? Que aí entra o ômega 3. A gente costuma como não, né? Se não é de praxe, mas orientar que os pacientes tenham uma alimentação mais saudável, que os pacientes consumam gorduras de boas qualidades, e se o paciente é um paciente que tem, a gente vê que ele é um paciente muito inflamado, com uma alimentação muito inflamatória, a gente suplementa, né? Eu digo que não é de praxe, porque eu particularmente não suplemento ômega 3 para todos os pacientes que vão iniciar canabinoides, mas
dependendo do paciente, eu sugiro a suplementação, sim. Doutor, experiência com pacientes de insônia. Hoje existe uma opção mais aceitável de formulação que atende melhor esse grupo, óleos ricos em THC, de pacientes. Perfeito. Ó, a insônia, gente, ela primeiro precisa ser definida qual é o problema, porque só eu falar em insônia não nos diz muito sobre qual é o problema. Então, a pessoa pode ter uma dificuldade para iniciar o sono, né? Uma insônia inicial, uma dificuldade de indução. A pessoa pode ter uma dificuldade de manutenção do sono, então, inúmeros despertares, despertar precoce. A pessoa dorme, mas tem a sensação de que não dormiu, tem um sono de péssima qualidade, acorda cansado. Então, são problemas de sono diferentes. E a minha prática, a minha experiência é a seguinte, e também tem algumas pesquisas que andam nesse sentido, né? Tem pesquisas com polissonografia que mostraram ali efeitos diferentes de CBD e de THC. O THC, ele, por ter um potencial sedativo maior, ele é um melhor indutor. Já o canabidiol, ele aumenta o tempo de sono profundo e o tempo de sono total em pesquisas, tá? Aumentou o tempo de sono profundo e sono total. Qual a minha sensação? O paciente com insônia inicial, problemas de indução, só o canabidiol não responde. O canabidiol não é sedativo. A gente até pode ter um sucesso com isso, sim, se for um paciente que tem uma ansiedade significativa, a gente vai com o canabidiol tratar a sua ansiedade e ele vai, então, passar a dormir melhor, porque ele diminui a sua ansiedade. Mas, casos de insônia inicial, de dificuldade para indução, eu costumo colocar um óleo com mais THC, como, por exemplo, um óleo 1 para 1, por exemplo. Já para manutenção do sono, despertares frequentes, despertar precoce, sono de qualidade ruim, eu gosto muito do CBD. O THC ele até pode ajudar nesse sentido, mas se usado a longo prazo, em quantidades maiores, ele atrapalha o sono profundo. Então, se o paciente não tem problema nenhum para indução, mas tem um problema de manutenção do sono, o canabidiol aprofunda bastante o sono e dá um sono de melhor qualidade. Adiantando uma pergunta para o farmacêutico, a do café. A do café, uma época o pessoal orientava pingando café, né? Achei bom que mudaram de ideia. A interação com medicamentos para TDAH e autismo. Sim, pode acontecer. Geralmente os medicamentos para TDAH e autismo são medicamentos são psicofármacos controlados e podem ter interações. Podem ter tanto interações com relação aos seus efeitos, quanto uma possível interação pelo metabolismo hepático. Precisa ver quais os medicamentos e quais os canabinoides também, né? Porque o THC tem alguns efeitos, o CBD tem outros efeitos deles no organismo, não são os mesmos. Qual é a indicação que esse paciente autista tem, por exemplo, né? Alguém muito agressivo, transtorno comportamental importante, vai precisar um pouco mais de THC, e quais os medicamentos que ele usa. Então, sim, pode acontecer uma interação, precisa ser estudado qual o canabinoide e quais os medicamentos que a pessoa está usando. Posso mostrar o videozinho para vocês? É 2 minutos só. O vídeo é bem rapidinho. Eu vou trocar. Eu vou parar o compartilhamento e vou começar de novo, porque eu não sei como trocar de uma tela para outra. Todo mundo sobrevivendo aí? A gente já está há mais de uma hora aí falando. Tá tudo ok, né? Vamos lá. Deixa eu abrir vocês de novo. Agora eu vou compartilhar minha tela. Onde é que tá? Aqui. O videozinho ele é meio rápido, principalmente no início. Eu peço desculpas, ele foi um vídeo que foi feito para um congresso, então eu tinha 20 minutos na palestra. Tinha que ser tudo o mais rápido possível. Então, ele tá um pouquinho rápido, mas é o seguinte. Eu vou estar nesse videozinho apresentando para vocês esse site aqui, essa plataforma, que é da Universidade da Pensilvânia. Ele é gratuito, então por isso eu estou muito à vontade de mostrar. Qualquer um de vocês pode acessar. Inclusive, todas as 4 plataformas que eu vou mostrar para vocês, elas são de livre acesso, então não preciso nenhuma paga nem nada, então eu vou poder mostrar para vocês. Essa daqui vocês vão digitar, né? Depois eu tenho um QR Code que direciona vocês para as plataformas. Esse daqui, então, eu vou passar o vídeo e vou ao mesmo tempo explicando, tá? Vocês estão vendo? Então, né? Ó, peraí. Deixa eu voltar aqui. Ó, aí. Então, entra ali no link, seleciona para iniciar, aceita, seleciona a sua categoria.
Eu selecionei categoria profissional da saúde, escolhe médico, farmacêutico, enfermeiro, outro, inclusive pode ser paciente, isso daqui não é restrito. Vai escolher qual o canabinoide principal, pode ser THC, THC como classe terapêutica, THC sintético nos países onde isso é permitido, CBD. Alguns países diferenciam, tá, gente? CBD como terapêutico ou farmacológico, então por isso que tem todas essas opções, tá? E aí a gente vai na próxima tela digitar qual o fármaco que a gente quer consultar com aquele canabinoide que nós selecionamos antes, tá? E sempre tem que apertar no botãozinho de adicionar e depois analisar lá embaixo. E aqui ele me mostrou que CBD e THC não tem interação com sertralina. E agora eu posso apagar essa droga e colocar outra, ou eu posso adicionar várias. Então, o próximo exemplo são várias drogas adicionadas na mesma lista, e sempre tem que apertar adicionar. Se a gente só botar a droga ali e colocar analisar, sem adicionar, não vai aparecer lá, vai aparecer como se não tivesse interação. E lembrando que essas respostas, elas vão mudar de acordo com o canabinoide que a gente selecionou lá no início, tá? Então, dependendo do que eu selecionei, ele vai fazer o cruzamento de acordo com aquele canabinoide. Ó, agora eu estou adicionando múltiplos fármacos para mostrar para vocês como é que vai aparecer lá no final, na hora de cruzar as interações. Então, vai aparecer de cada um, só com os canabinoides, tá, gente? Tem que baixar aqui na tela, ó. Tá um embaixo do outro, as drogas separadas. Lembrando que essa plataforma só cruza a interação dos canabinoides com os fármacos, não cruza os outros fármacos entre si, tá? Porque as outras plataformas que não são exclusivas de cannabis, você coloca uma lista lá de fármacos e ela vai te dar todas as possíveis interações entre todos os fármacos que foram digitados na lista. Essa daqui vai dar só a interação dos canabinoides com o fármaco, não vai dar entre os outros fármacos, tá? Então, assim, essa plataforma que eu mostrei para vocês é essa que está no canto inferior direito aqui. Depois a gente tem outras que são conhecidas de fármacos normais. Essa daqui é a plataforma de interação medicamentosa do Medscape. Esse daqui é a do WebMD, que tem também uma parte de interação medicamentosa. E esse site aqui, drugs.com, que entre outras informações tem uma parte que é de interações medicamentosas. Se vocês escanearem aqui, vai abrir um link e como foi uma plataforma, foi uma ferramenta gratuita de gerar o QR Code, vai aparecer uma propaganda. Vocês colocam ali, skip ad, tá? Para pular a propaganda. Aí vai levar vocês para o site do WebMD, para o site do Medscape. E aqui eu preciso tirar essa marquinha aqui, ó. Para que vocês consigam escanear. Essa barra de baixo ela já vai desaparecer. Opa, é. E aí, quando aparecer agora, vocês podem escanear essas duas de baixo, que só dava para escanear as de cima que estavam com a barrinha, né? Então fiquem à vontade. Mas isso está livre, né? Vocês podem digitar lá os nomes e vai tudo aparecer. Então, com isso, eu queria finalizar a minha participação. Gente, vocês vão assim, esses medicamentos diversos, né? O Eduardo aqui está perguntando sobre o estalopram. O estalopram há um potencial de interação medicamentosa, sim, por causa das enzimas que metabolizam ambos os fármacos. O que vai acontecer? O significado clínico disso é desconhecido. O que acontece? Eu, normalmente, quando tenho um paciente usando estalopram, eu inicio o canabidiol, quando eu começo a ter os efeitos terapêuticos, eu já tento reduzir a dose do estalopram. E para manutenção, os meus pacientes dificilmente ficam usando 20 miligramas de estalopram. Eu costumo tentar reduzir para 15, costumo tentar reduzir para 10, eventualmente 5, porque essa interação seria uma interação de potencialização do efeito do estalopram, tá? Então, pode acontecer não uma interação que vá minimizar o efeito do antidepressivo, muito pelo contrário, pode aumentar. E a gente tem que ficar atento para um risco de síndrome serotoninérgica, obviamente, se o paciente usar outros fármacos com ação na serotonina. Canabidiol age também em receptores de serotonina, então a gente tem que ficar mais ligado ainda. Eu, assim que possível, tento reduzir a dose do antidepressivo para minimizar esse risco. Como saber o nome do medicamento em inglês? Todas as plataformas, essas que eu apresentei, elas são em inglês. A gente hoje consulta facilmente. Às vezes tem um medicamento
que eu não sei exatamente o nome em inglês, eu vou para o Google. Eu pesquiso no Google e depois coloco lá na plataforma de interação medicamentosa. QR Codes, como é que eu posso passar esses QR Codes aí? Porque no vídeo, se eu coloco pause, ele fica com essa barra aqui na frente. Eu não sei como eu poderia fazer para não aparecer essa barra enquanto eu dou pause. Bom, de repente, pessoal, vocês, é, enquanto o Felipe faz uma participaçãozinha, de repente eu posso até pegar os links e colocar aqui no chat para vocês, tá? Então, obrigada para todo mundo que está parabenizando pela aula. Eu fico muito feliz. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar um pouco do meu raciocínio. Isso é como eu precisei entender as coisas, né? Entender um pouquinho das enzimas, entender aquela questão de se eu inibo uma enzima, eu aumento a concentração do fármaco. Aqueles gráficos, eu acho que eles ajudaram a elucidar. Então, eu queria até complementar a nossa aula agora, que a gente falou bastante sobre fármacos, eu queria complementar com um pouquinho de que bom, Débora, patologista, super experiência. Espero que eu não tenha falado nada errado aqui sobre a questão hepática. Eu vou pedir para o Felipe dar uma complementada para vocês com relação à administração dos fitocannabinoides com bebidas e alimentos, para a gente tirar algumas dúvidas a mais. Então, Felipe, por favor, a palavra é tua. Eu vou parar de compartilhar aqui e a gente conversa um pouquinho. Boa noite novamente, pessoal. Dando continuidade né, no que a doutora Letícia estava falando, os canabinoides eles têm interações também com alimentos, né? Que podem potencializar o seu efeito. No caso, o abacate, por exemplo, que é uma gordura saudável, o ômega 3, que a doutora tinha falado, né? São bons para absorção e biodisponibilidade dos canabinoides, porque eles são lipossolúveis. Então, sendo administrados após uma refeição, a absorção deles é melhor, né? Ocorre é melhor porque eles são lipossolúveis. Respondendo uma amiga aí que ela perguntou da questão do café, né, na mesma tomada. Não é indicado tomar, né, medicamento algum com café ou com outras bebidas, leite ou refrigerante, porque pode ter uma interação com o pH, pode, né, alterar ali essa interação com o pH e pode dar um problema aí na concentração do produto, desnaturar a molécula. Então, não é interessante na mesma tomada com café. Agora, em relação à cafeína. Bom, a cafeína ela é um estimulante do sistema nervoso central, né? Ela pode, junto com o THC, talvez pode dar uma euforia. A doutora Letícia pode até confirmar melhor aí, dependendo da concentração com o THC e a cafeína, né? Se estiver elevada, por ela ser um estimulante do sistema nervoso central, né? Às vezes um paciente, sei lá, faz um uso da cafeína, então é interessante talvez equilibrar a dose aí desses dois medicamentos, principalmente da cafeína, né? Dependendo da patologia aí. O álcool, que a doutora Letícia já havia comentado, é o oposto, né? Ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, muitas vezes o paciente chega, né? Às vezes ele não, ele tem vergonha de perguntar para o médico se pode beber ou não pode. Aí ele chega e pergunta para o farmacêutico e a gente não orienta, né? Fala que não é legal tomar nenhum produto para saúde, medicamento com álcool. Mas o maior problema aí seria o THC e mesmo em doses elevadas também, né? Não costuma ter grandes problemas, né? No uso concomitante das duas moléculas, né, das duas substâncias. Mas, mas a gente recomenda que não, né? Se possível, não tomar álcool com produto nenhum para a saúde, medicamento nenhum. Imagina o paciente ali vai consumir o seu canabinoide junto com álcool, né? E a gente imagina que esse momento não é o momento adequado de fazer essa utilização, mas como a utilização do álcool é muito frequente, essa é uma coisa que surge com frequência. A princípio, como o canabidiol não é um grande sedativo, ele não teria essa Isso. potencialização, mas em compensação, se o paciente é um grande etilista e utiliza doses altas de canabidiol, ele pode estar em risco de um maior comprometimento hepático, né?
Então, a gente tem que Hum, pensar, principalmente com canabidiol, que é extensamente metabolizado e interfere em enzimas do estofão P450, que pode acontecer alguma questão hepática, mas também com o THC, um aumento do efeito. Então, o paciente tem que ser bem orientado. Olha, tente entender, modere, manere, entenda qual é uhum. o efeito no seu organismo, cuidado com o risco de quedas, não vá dirigir se você consome produto, né, de cannabinoide com THC sem entender como isso age no organismo. Então, aquilo não é uma contraindicação, uma restrição absoluta, mas vale orientar o paciente. Aí o paciente pergunta, eu tomo com o quê, né? Tomo com água, né? Se for cápsula, toma com água, ou Se se tá for com óleo, gosto, né? pinga embaixo da Porque língua, né? se tem um gosto forte ali, que tem algumas pessoas que podem reclamar do gosto, né? Toma água, né? E aí tem as questões de armazenamento que também podem interferir aí na qualidade do produto, né? O calor, a umidade, oxigênio em si, iluminação, pode aí alterar. Calor pode desnaturar as moléculas, né? Umidade pode degradar moléculas. Por exemplo, né? Eu que já tenho experiência na magistral, às vezes o paciente compra lá as cápsulas dele, de qualquer um outro produto, e pode ter cápsulas de CBD, THC, e essas cápsulas, de repente, o paciente fala que elas abriram, né? E aí voltam lá com o potinho. A gente sabe que muitas vezes é um caso de hidrólise, né? Entrou com umidade ali naquele pote, ou porque o paciente pôs na mão dele, caiu mais cápsulas do que era que ele ia tomar e devolve no pote. Muitas vezes ele não tem essa ideia que pode acontecer. Ele acha que é um problema de qualidade, mas as cápsulas são gelatinosas, então qualquer contato com umidade elas podem, né, abrir ali E e trocar ter de esse saco, né? problema de hidrólise. O paciente quer trocar. Ah, eu vou viajar, eu quero colocar num potinho. Uma paciente Uhum. queria colocar num potinho de adoçante uma vez para transportar, né? Então, os pacientes, infelizmente, às vezes não entendem que esses processos, que essas simples questões podem interferir na ação do medicamento, porque a gente vai estar expondo um canabinoide à luz, ao ar, e isso vai degradá-los mais rápido, e quem sabe o seu frasco não vai ter o mesmo funcionamento no final, caso ele não deixe ele guardado adequadamente. Então, no fim, essas questões podem ter interferência no sucesso ou não do tratamento. Então, vale reforçar. Deixar o frasco aberto, né, doutora? Às vezes a pessoa não fecha não direito também, aí tem um problema, pode ter um problema de oxidação do, do fármaco, né, do produto, da molécula. Iluminação, como a doutora falou também, né? Vocês vão perceber que o frasco é âmbar, né? Geralmente. A gente teve um caso aí recente de uma paciente que ela queria trocar pra um frasco de plástico, porque ela tinha medo de cair o vidro e quebrar, né? E Então, acontece, mas tem né? que ter um todo Acontece. acontece. Quebrar. Então, mas tem que ter um cuidado. Esse vidro é âmbar, né? Esse plástico é âmbar também. Você vai ter contato direto? Como que é? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Às vezes a pessoa, né, tem tremedeira, Parkinson, né? Ele deixa cair alguma coisa, então às vezes ele quer trocar mesmo o frasco de vidro. E também os canabinoides, eles não são termoláveis. Então, a recomendação é não guardar na geladeira, temperatura ambiente mesmo, né? Não é guardar na geladeira. E sempre deixar longe de animais, crianças, né? Sempre deixar longe aí de quem pode estar tomando de forma inconsciente, né? Às vezes tomar muito ali além do que é para ser tomado. Se atentar, então, sempre que houver alguma alteração, né? Alteração do aspecto do produto, né? Se você vê que ele está diferente, pode ter sido algum problema climático, né? Algum problema ali de exposição, de calor, umidade. Então, sempre a gente se atentar a isso. E aí a CPCAM, né? Eu sou farmacêutico da CPCAM, a gente está sempre disponível também para ter essa conversa com os pacientes, né? De todos aí vocês. Sempre está Com certeza. orientando a melhor forma de ser tomado os produtos. Então, acho que para mim só tinha essa pergunta do café, né?
A orientação é não tomar junto com o café, na mesma tomada. Eu acho que Vou a pergunta era pesquisar, essa, depois não sei se vai era. aí todo mundo lá colocar nas plataformas já para testar a plataforma, vocês vejam se a cafeína está lá e façam alguns testes com os medicamentos que vocês mais utilizam. Eu gosto de usar muito. É, Felipe, estamos encerrando? Estamos Beleza? encerrando. Só gostaria de compartilhar aqui, doutora, que todos os prescritores, né, médicos, odontólogos, vão receber um cupom de desconto por e-mail Opa, da CPCAM para eles presentearem aí os pacientes os deles pacientes. com esse cupom durante o mês de maio e junho, tá bom? Ah, maravilha, obrigada. O pessoal certamente agradece por essa gentileza. Então, vocês vão receber um e-mail com um cupom de desconto para oferecer aos seus pacientes. Então, pessoal, muito obrigada. A gente já está aqui há 1h30. Passou, para mim, passou super rápido, não sei para vocês. Muito, muito obrigada pela presença de todos. Eu espero que vocês tenham gostado, do nível de aprofundamento que a gente trouxe. Eu achei que realmente a gente trazer mais uma aula sobre algum dos temas mais frequentes não ia ser tão interessante quanto a gente trazer algum tema que nem sempre é abordado e que certamente vai qualificar vocês. Olha, estudem, gente, o assunto é muito interessante, vocês sabem disso. Funciona, os medicamentos funcionam e a gente precisa fazer isso com bastante segurança para nós e segurança para o paciente. Então, muito, muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Acho que pode parar a gravação. E qualquer coisa eu estou à disposição também. Vocês têm os meus contatos aí.